Olá, meus raios solares! Estou aqui nesse lugar maravilhoso e não podia deixar de fazer um vídeo do canal com esse cenário! No vídeo de hoje eu vou falar das rainhas mães, as Candaces. Você sabe quem foi Candace? Quem foram Candaces? Porque é mais de uma. Olha, vocês vão adorar. Antes de falar das Candaces que existiram em África, eu quero pedir o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário maroto e envie esse vídeo para quem você acha que faz sentido. Também lembrando que tem o quê? O meu e-book na Amazon. Nós agora estamos com um clube de membros do canal Azinderi. Então você pode ajudar esse canal solar a partir de R$3 lá na plataforma Apoie-se. O link está aqui na descrição. Também tem o meu site, a nossa newsletter. Você também pode me achar no contato Azinderi, caso queira fazer parceria, palestras, aulas. E se você quiser ser meu orientando, também dá para fazer lá. Escreve para mim, vai? É importante dizer que o vídeo de hoje faz parte da minha formação Matriarcado Africana, Caminhos Pluriversais. Então quis trazer um pouquinho das informações que eu trago lá no curso para aqui para o YouTube. Então por isso o vídeo de hoje é sobre as Candaces, também conhecida como Kandak, Candense, tem muitos nomes. Mas quem eram as Candaces? As Candaces eram as grandes rainhas mães de Kush. Então vamos? Olha a vinheta. Tudo para acender o seu som. Então vamos lá. Quem eram as Candaces, né? E por que eu tô falando das Candaces agora? Bom, as Candaces eram as rainhas mães. E por que rainhas mães? Porque elas eram as mães dos grandes reis num território chamado Kush. Onde é que fica o Kush? Asa, onde é o Kush? O que é Kush? Kush é o território que a gente conhece hoje como Sudão e também Sudão do Sul, mas que também já teve um outro nome. Qual era o nome de Kush, que também aparece nos livros de história? A gente conhece como Reinos Núbios. Então eu vou falar com vocês hoje sobre as grandes rainhas mães dos reinos núbios, conhecidos como Kush. E por que rainhas mães? Porque essas mulheres que eram mães dos reis de Kush, elas tinham um status social de muito poder. Por quê? Porque mais importante do que o rei é o útero que pariu esse rei, não é mesmo? Essas senhoras mães de Kush, essas rainhas mães, elas exerciam esse poder político de ser mãe do rei, mas também exerciam um poder militar. E elas eram grandes estrategistas, mulheres bélicas, e então existiram várias rainhas mães ao longo da história dos povos núbios até o Sudão atual, em que Candace é um título de realeza, ou seja, quando você se torna rainha nessa região, você recebe o título de realeza de Candace. Gente, aqui pertinho, Candace é um nome incrível pra gente botar nas nossas filhas, não é mesmo? E então foram muitas rainhas Candaces, não só no reino de Kush, Núbia, mas também no reino de Aksum, que a gente conhece hoje como o quê? Como Etiópia, o reino da Etiópia. Então, eu fiz uma listinha pequena de alguns nomes das Candaces mais famosas para deixar aqui para vocês. Lembrando que quem faz parte do Clube dos Membros vai receber a referência bibliográfica lá nos posts do Apoie-se, para poder se aprofundar, não é mesmo? Então, houveram várias Candaces, várias rainhas mães ao longo da antiguidade clássica africana, e aí eu escolhi algumas delas, alguns nomes dessas rainhas e os seus feitos para trazer aqui de forma nutridora para vocês. Mas se vocês gostarem muito desse conteúdo e quiserem que eu aprofunde especificamente num nome, deixa nos comentários, que aí eu penso em produzir algo mais pontual e objetivo numa Candace em específico, por exemplo. Ah, e se você está gostando desse tema e gostaria que eu falasse mais coisas sobre matriarcado aqui nesse canal,
deixa também nos comentários, que a gente vai preparar uma coisa bem legal para vocês. Então é importante, antes de falar da Candace em si, é importante dizer que o matriarcado africano, ele é uma prática civilizatória oriunda do continente africano e trazida dentro do processo de Maafa. Se você não sabe o que é Maafa, vai ver o vídeo do canal. Então foi trazido nesse processo de Maafa aqui para o território da América, por exemplo. Mas hoje, esse vídeo eu quero focar no lado de lá, no lado do continente, principalmente na África, que a gente chama de África no período clássico, que significa que vai desde os tempos imemoriais até o século III da nossa era, que é mais ou menos quando você tem ali o reino de Aksum, Etiópia, no seu pleno vapor. E aí, a Candace número 1, quero falar de Nicaula Candace. Sabemos historicamente que em 332 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, é que eu não uso muito Cristo para modalizar o tempo aqui não. E nesse período, essa mulher, essa Candace, ela vai liderar um exército que vai fazer frente a Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande não consegue invadir o continente africano pela Etiópia, justamente porque o exército de Nicaula não permite. E aí o que Alexandre o Grande vai fazer? Ele vai subir a Península Arábica e entrar ali pelo Egito. Só depois é que ele vem e invade efetivamente o continente africano. Mas a gente já sabe por relato histórico, depois eu deixo lá na biografia do Clube de Membros, que em 332 esta mulher liderou o exército contra Alexandre o Grande e botou ele para correr. Candace número 2, Amani Shaquetó. Essa era a mais brabíssima de todas. Diz a lenda que ela perdeu um olho em combate. Então ela tinha um tapa-olho, subia no seu elefante e ia botar os invasores para correr. Bom, há muita dramaturgia nessa história também. O que a gente sabe, de fato, histórico sobre Shaquetó é que ela viveu no século X antes da Era Comum até o século I da nossa era. E ela ficou na nossa história por quê? Porque ela enfrentou César Augusto e ele ficou tão impressionado com aquela mulher liderando o exército que o próprio deixou um relato nos seus escritos sobre esta grande líder que veio e derrubou o seu exército. É muito poder, não é mesmo? Importante dizer que Shaquetó teve uma coleção enorme de joias. Quando a sua tumba foi encontrada no Sudão do Sul, eles encontraram a caixa com todas as joias dessa mulher fantástica e guerreira que é Shaquetó. Bacana, né? E a terceira e última Candace que eu quero trazer aqui para esse vídeo introdutório do matriarcado africano é a Manitari. A Manitari reinou do ano 1 antes da Era Comum até o ano 20 da nossa era. Bacana, né? E ela foi considerada a grande construtora de Kush. Quando ela estava no poder, ela mandou construir uma série de pirâmides, arquedutos, urbanizou o território de Meroé. Ela era considerada uma grande arquiteta. E ela ficou muito famosa porque ela dedicou o seu reinado à reconstrução do templo de Amon, em Meroé. Esse templo foi destruído pela invasão romana. Então ela passou o seu reinado de 20 anos na reconstrução desse templo e no culto de Deus Amon. E aí eu queria citar Ney Lopes quando ele fala de Candace. Vou citar, abre aspas. Observa-se que as representações icônicas das Candaces as mostram em geral gordas. Essas e outras representações, mais do que uma expressão da realidade, reveste-se de um conteúdo simbólico. O volume corporal figurado aí é, na verdade, o indicativo de poder político, diz o grande mestre Ney Lopes. E vocês gostaram dessas indicações das 3 rainhas Candaces para vocês? Saibam que tem muito mais informações na Masterclass Matriarcado Africano, Perspectivas Pluriversais, que vai voltar em breve para vocês. Você quer que eu fale mais sobre matriarcado? Quer que eu fale mais sobre a história da África? É só deixar nos comentários e pedir que a gente vai construir um conteúdo para vocês. E não se esqueça de vir fazer parte do nosso clube de membros, em que você vai ter acesso a toda a bibliografia utilizada aqui nesse
nesse canal. E aí eu quero terminar lembrando a vocês que a nossa humanidade não é negociável. Se cuidem, tenham autorresponsabilidade e lembre-se que ficar vivo é o nosso maior ato de afronta ao Ocidente. Kyoya Tionan. Tchau!